Bem-vindo ao canal Escatológico. O pano de fundo para o Holocausto é negado, na verdade, deliberadamente deixado de lado pelos revisionistas. E a aprovação de Hitler pelos prelados católicos e suas declarações sobre como libertar o mundo dos judeus, porque Hitler desejava justamente isso, exterminar todos os judeus, parece chocante, né? Que esses prelados católicos aprovassem o extermínio dos judeus. Mesmo assim, essas ideias apenas refletiam o tratamento histórico que Roma sempre dispensou aos judeus. Hitler justificou sua solução final salientando que Roma, que a Igreja Romana, tinha oprimido e assassinado os judeus durante séculos. Portanto, é de admirar que aqueles que afirmavam ser os sucessores de Cristo e do apóstolo Pedro pudessem perseguir a raça da qual Pedro e Jesus haviam descendido. Contudo, por incrível que pareça, eles o faziam em nome de Cristo e assim se sentiam justificados. O catolicismo sempre ensinou que, para os católicos romanos, que eles haviam sucedido os judeus como povo escolhido de Deus. A terra de Israel, prometida por Deus aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, pertencia agora à Roma cristã. Ela então se tornara a nova Sião, a cidade eterna e a cidade santa. Títulos que Deus havia dado exclusivamente a Jerusalém. Então está escrito na palavra de Deus, que é a Jerusalém. Tanto que no Apocalipse não fala de um Vaticano celestial, não. Você pode ler lá no livro de Apocalipse, fala de uma Jerusalém celestial. Fala aqui, Apocalipse 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. Então, essa é a nova Jerusalém. Então, na verdade, se você for olhar do lado histórico, os exércitos papais lutaram para expandir o que eles chamavam de o reino de Deus, o poder político do Vaticano, na verdade. Você pode ler na sua Bíblia aí que Jesus Cristo jamais quis ser um líder político. Então, como nos lembra um historiador do século XIX, o território sob o domínio imediato do Papa era expandido sempre que uma guerra ou tratado podia aumentá-lo, e os seus habitantes pagavam as taxas mais exorbitantes possíveis. Então, a pesquisa que faço nesse livro aqui
A Mulher Montada na Besta. Esse aqui é o volume 1. E temos aqui, na bibliografia, o livro que mencionei nos letreiros, de Peter de Rosa, Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy. Então, é um livro aí que você pode pesquisar na internet. É Vicars of Christ, Vicários de Cristo, ou Vigários, The Dark Side of the Papacy, o lado negro do papado. Bom, então os que se auto-intitulam Vigários de Cristo acarretaram grande vergonha para o seu nome, pelo tratamento que tiveram contra os judeus. E o pior é que geralmente Roma, a religião pregada por Roma, pelo Vaticano, é vista como cristianismo. Ou talvez seja mesmo cristianismo, né? Uma mera religião. Porque Cristo, ele não veio fundar religião. Ele veio apenas mostrar o caminho, que era ele mesmo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Está falando aí de alguma igreja? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então temos a palavra de Deus. Então, se alguma religião intenta pregar alguma coisa que vá contra a palavra de Deus, explícita ou implicitamente, descarte, meu amigo. Ponto final. Ou você vai ter que escolher as tradições de uma religião ou a palavra de Deus. A verdade ou a falsidade. Então, os judeus que foram perseguidos através dos séculos por Roma jamais se deram conta de que havia milhões, de pessoas cristãs de verdade fora dessa igreja. Cristãos que não perseguiam o povo escolhido de Deus, e eles mesmos eram perseguidos e mortos por Roma, em número bem maior do que os judeus. Consideremos a menção do cristianismo num tratado rabínico erudito sobre o Holocausto. Notemos que Roma é criticada. Não a fé daqueles que creem na palavra, ou a fé no Evangelho, ou como queira a fé evangélica, a verdadeira fé na palavra de Deus. Então, esse autor aqui, que ele critica o cristianismo, na verdade, o autor e os leitores judeus nem mesmo sabiam que existia pessoas fora do catolicismo que não sentiam ódio dos judeus e não eram carrascos dos judeus. Então, a citação que eu vou ler aqui é do capítulo intitulado O Papel Cristão no Holocausto. Aspas. Sem o cristianismo, o sucesso do nazismo não teria sido possível. Não fosse pelo fato de dezenas de gerações na Europa terem sido imbuídas de ódio religioso, o crescimento do ódio racista contra os judeus nos tempos modernos não teria lugar. Além do mais, durante o Holocausto, o Vaticano se esquivou de protestar contra o assassinato
ficando à parte, resgatando apenas alguns judeus. Porque é claro que eles fazem isso, né? Para dar uma de bonzinho, para enganar o populacho, né? Isso aí é bem claro. Até hoje, o Vaticano nega aos estudiosos o completo acesso aos documentos desse período. Entretanto, ficou comprovado que o Vaticano estava entre os primeiros do mundo a saber sobre o genocídio e nada fez para liberar as informações. Ver The Terrible Secret, o terrível segredo de Walter Laqueur. É difícil evitar a conclusão de que a inércia do Papa tenha significado sua aprovação. Quem cala consente, né? Mesmo que a Igreja Romana tenha se envolvido em atividades isoladas de resgate, o motivo parece ter sido levar os judeus resgatados ao seio do cristianismo. Milhares de crianças judias foram levadas aos mosteiros e após a guerra muitas não foram devolvidas ao seu povo e à sua fé. Então não foi resgate, né? Foi sequestro. Mesmo após os seus pais terem implorado pela devolução delas. Que criminosos! E isso aí fica escondido por causa desses revisionistas. Falem a verdade. Fala a verdade sobre Roma, sobre o Vaticano. Não fica escondendo não, para quê? Porque tem medo que as pessoas vejam a verdade e fujam para procurar abrigo na palavra de Deus? Deve ser. Com um cinismo inigualável, muitos cristãos ainda veem o Holocausto como um castigo pesado pela recusa dos judeus em aceitar o cristianismo. Fecha aspas. Agora vejam, o antissemitismo era algo tão introjetado dentro de Roma que até mesmo o reformador Martim Lutero, que foi usado por Deus para acabar com a tirania de Roma sobre os povos, vejam só, ele também se tornou um antissemita. A coisa era tão séria que esse homem, ele, infelizmente, se tornou, ou já era, mas porque talvez tenha subido a cabeça dele uma certa arrogância, né? Por ter sido, às vezes acontece isso, a pessoa é usada por Deus e sobe a cabeça a arrogância. E vejam só, em 1523, Martim Lutero escreveu o seguinte, vocês podem pesquisar aí na internet, né? Aspas, talvez eu consiga atrair alguns judeus para a fé cristã, pois nossos tolos, os papas, bispos, sofistas e monges, até agora os têm tratado tão mal que, se fosse judeu e visse esses idiotas cabeças duras estabelecendo normas e ensinando a religião cristã, eu preferiria ser um porco a ser cristão, pois esses homens trataram os judeus como cães e não como seres humanos. Fecha aspas. Essa declaração foi feita no início do período da Reforma, quando Lutero ainda era muito jovem. Nos anos seguintes, entretanto, ele ficaria cada vez mais irritado com o fato de que os judeus, ao lado de quem ele se colocara contra os preconceitos da Igreja Católica Romana, se recusavam terminantemente a se converter ao cristianismo. Então ele
né? Queria fazer o papel do Espírito Santo, né? Converter todo mundo ao cristianismo, ao evangelho. Aí ele deveria saber que isso não é assim. Então, 20 anos mais tarde, amargurado, vejam só, e desapontado, Lutero escreveu estas palavras inacreditáveis a respeito do povo que um dia defendera. Aí vejam só, né? E eu tenho visto aí muitos canais que se dizem cristãos que estão pregando o antissemitismo. Mas isso aí é para cumprir as Escrituras, que nos últimos tempos haveria perseguição novamente, né? Perseguição contra os judeus. Então tem muito canalzinho aí que é nazista. Então eles herdaram aí, né, as ideias de Lutero também. Aí vejam só o que Lutero escreveu, depois de defender os judeus. Aspas. Em primeiro lugar, suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar agiotagem, cobrança de juros extorsivos sobre empréstimos. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roca e no fuso, para ganhar o seu pão no suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal. Os judeus. Fecha aspas. Então, não é à toa, e não foi à toa, né, que foi lá na Alemanha que surgiu o nazismo. É impressionante. Com essas palavras e atitude assustadora por trás delas, o alemão Lutero lançou os fundamentos do antissemitismo do Terceiro Reich. Muitos de seus compatriotas puderam afirmar séculos depois que estavam seguindo a orientação de Lutero ao incendiarem sinagogas judaicas durante aquela famosa Kristallnacht, né? Não sei falar alemão, a Noite dos Cristais, episódio que se tornou o ponto de partida para acontecimentos muito piores durante o tempo do nazismo. Seria possível, né? Isso aí é uma pergunta que o Dr. Michael Brown, ele se denomina um judeu messiânico, ele pergunta, seria possível que um homem cujos escritos deflagraram a reforma protestante, cujos comentários sobre Romanos e Gálatas contribuíram para as conversões de John e Charles Wesley, seria possível que suas palavras tivessem ajudado a atiçar as chamas dos fornos de extermínio nazistas? Em seu livro Why the Jews? Por que os judeus? Denis Prager e Joseph Telushkin escrevem: os escritos posteriores de Lutero atacando os judeus eram tão virulentos que os nazistas os citavam frequentemente. De fato, Julius Streicher argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Martinho Lutero não tivesse dito 400 anos antes.
O próprio Hitler considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande e Richard Wagner. Portanto, ao executarem seu primeiro massacre em larga escala, em 9 de novembro de 1938, no qual destruíram quase todas as sinagogas da Alemanha e assassinaram 35 judeus, os nazistas anunciaram que a perseguição era uma homenagem ao aniversário de Martinho Lutero. Portanto, em seus últimos anos de vida, Martinho Lutero pode ter abortado o efeito da reforma que ele mesmo havia iniciado, por causa do seu ódio e de seus discursos amargos contra o mesmo povo que nos legou as Escrituras, que trouxe ao mundo os apóstolos e profetas, e através do qual veio até nós o Messias, Jesus nosso Senhor. Tudo isso é extremamente triste e deve nos servir de alerta, pois o que ocorreu a um homem tão poderosamente usado por Deus pode acontecer com qualquer um de nós, no que se refere aos judeus, o povo de Deus. Então, revisionistas, parem de mentir, né? Encarem a verdade que Roma, que até mesmo uma parte ou um dos principais reformadores aprendeu a odiar os judeus, né? E tem muito mais. Dá para fazer um vídeo aqui de 3 horas, né? Então não quero cansar vocês. Mas o Vaticano e os nazistas, né, eram farinha do mesmo saco durante a Segunda Guerra Mundial. E o antissemitismo de Roma permanece, mas eles querem enganar vocês. O falso profeta, que será um papa, a Bíblia fala isso. Não sei que papa vai ser, mas o papado é embrionariamente antissemita. E é isso, né? Vamos encarar a verdade. Encarem a verdade. Vocês podem pesquisar aí. Eu recomendo esse livro, A Mulher Montada na Besta. Tem aqui volume 2 também. E tá aqui. Ele tem um extenso capítulo a respeito da colaboração do Vaticano para o extermínio de judeus. O Vaticano, os nazistas e os judeus. Tá aqui, ó. Vou ler uma parte aqui. No dia 1º de abril de 1933, cerca de 4 meses antes do Vaticano assinar a concordata com ele, Hitler iniciou seu programa sistemático com boicote contra os judeus. Ele o justificou com estas palavras: creio que ajo agora conforme o propósito do Criador Todo-Poderoso. Ao combater os judeus, eu travo uma batalha pelo Senhor. O demônio é incrível, né? Então, a intenção de Hitler exterminar os judeus já era conhecida pelo Vaticano antes da concordata ser assinada. Isso está documentado. Documentado, tem aqui uma bibliografia extensa, né? Então é isso aí. Fora com os revisionistas, fica a dica.